capítulo 4 em diante. Nós vamos na introdução nessa noite, amém? Amém. Vamos lá, sem perca de tempo. Amém. Hoje nós vamos só na manha para não correr, tá? Não precisa pressa. A introduçãozinha. Nessa carta, Pedro começará nos exortando a dedicar o nosso tempo na vontade de Deus. Ele nos lembrará que antes nossa vida pertenceu ao pecado, mas agora não. Ele já começa nesse capítulo 4 a nos lembrar disso, que tudo aquilo que a gente fazia lá no passado, ele vem batendo nessa tecla desde o primeiro versículo da carta. Tudo aquilo que a gente éramos lá no passado, agora nós temos que ser e agir completamente diferente diante de Deus. Após diversos e valiosos conselhos que ele nos dá a Pedro, ele citará mais uma vez o exemplo de Cristo, ao falar sobre o sofrimento, nos mostrando que é melhor sofrermos fazendo a vontade de Deus do que sofrermos pelo pecado. Sofrermos fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Amém. Então, se você é de Deus, se você se considera uma pessoa de Deus, um cristão, então o conselho que eu te dou nessa noite, passa as etapas com Deus. Porque eu nunca vi a descendência de Deus mendigar o pão. Eu nunca vi Deus deixar na mão ninguém. Nunca vi Deus abandonar ninguém. Não abandona. Então ele nos ensina, por quê? Porque aqui o contexto histórico é de perseguição. Nero está atrás dos cristãos para matar, para prender. E mesmo assim Pedro está exaltando, olha, continue firme em Cristo. Não importa o que vai acontecer com a nossa vida, o Senhor há de nos livrar, Ele há de nos recompensar. Aleluia. Ele encerra esse capítulo 4 alertando sobre o julgamento da casa de Deus e nos faz um alerta. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Portanto, que possamos vigiar sempre na presença de Deus. Amém, Senhor. Se para o crente já está difícil, ele está falando, ainda mais aquele que está no mundo. É que o presbítero falou no começo do culto que nós temos que cuidar dessa nossa vida espiritual para que nós não venhamos naufragar e cair na fé, abandonar a fé, abandonar as coisas do Senhor. Nós temos que tratar e cuidar da nossa vida espiritual. No versículo 4, do 1 ao 4, ele vai pedir para todos nós fazer a diferença em qualquer momento da nossa vida. Em qualquer momento da nossa vida, todos os processos que a gente vai passar, ele pede para a gente fazer a diferença, tanto nos momentos bons, como nos momentos difíceis de sofrimento. Faça a diferença em qualquer momento. Ele começa a sua carta no capítulo 1 dizendo assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, ame-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus nesse mundo hoje em que vivemos não é para qualquer pessoa, só é para aqueles que realmente já entenderam a cruz, para aqueles que já compreenderam os seus chamados e o seu compromisso com Deus. No passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, o que agradava, por exemplo, quando a gente estava no mundo, a gente muitas das vezes, por exemplo, eu dando o meu exemplo, eu bebia, fazia coisas que não agradavam ao Senhor, me prostituía, agora eu não posso mais fazer isso, porque eram coisas do passado. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias,
e farras, e na idolatria repugnante. É isso que acontece com a pessoa que serve o sistema, que serve o mundo. É um contraste muito grande em servir a Deus, em abrir mão dessas coisas que Deus nos cobra e nos exige. Deus, ele nos cobra o quê? Uma mudança radical na nossa vida. Mas é uma mudança espiritual. A gente também não pode querer espiritualizar tudo, senão a gente não vive, a gente nem sai de casa, né? Nós estamos aí vivendo um tempo muito difícil, essa pandemia voltando com força de novo, e nós temos que vigiar. Olha, nas bebedeiras, nas orgias, para quem bebe, para quem faz farra, para quem é idólatra. Então Deus, ele cobra, que ele quer uma separação, porque ele não divide agora dele com ninguém. Eles acham estranho que vocês não se lancem como eles da mesma corrente de imoralidade e por isso lhes insultam. Às vezes acontece no mundo, as pessoas nos criticam, nos chamam de careta porque a gente não bebe. Você está vendo o que está acontecendo na Copa do Catar? Os beberrões, os caras que gostam de farra, os prostitutos, estão se dando mal lá, porque lá tem lei para seguir. E eles não seguem. Né? Então é um país que as pessoas que chegam lá têm que respeitar a cultura. Mas o que é que as pessoas que praticam orgia, que gostam da farra, da idolatria, eles querem chegar lá, querem se impor, mas tem que obedecer a regra, senão vão preso. Amém? Porque tem que realmente abrir mão de tudo, dessas coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, uma jovem bonita hoje como uma Bia, para muitos ela pode ser uma careta. Para mim, o pastor hoje que larguei o mundo, a farra, está aqui o presbítero que largou, para muitas pessoas que não creem em Deus, nós somos caretões. Somos o que? Fanáticos. Somos fundamentalistas. As pessoas estão nos chamando agora, a esquerda desse país está chamando a igreja de fundamentalista. Só que eles não sabem que quem ora por esse país são os pastores sérios desse país. E que se o país não está pior, porque tem muito homem e mulher de Deus que ora por essa nação. Só que os cegos, as pessoas que não creem nas coisas de Deus, nos veem como careta. Olha, isso acontecia também. Eles acham estranho que vocês não se lancem como eles na mesma corrente de moralidade. Porque a sociedade daquela época era uma sociedade muito idólatra, muito imoral, e que não queria saber das coisas de Deus. O cristianismo era uma afronta, era uma seita para o Império Romano. Versículo 5: julgará os vivos e os mortos. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então não tem para onde correr. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas um dia a gente vai ter que prestar conta diante de Deus. Versículo 6. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Por isso mesmo, você não pode pegar aqui no pé da letra e dizer que a gente prega para mortos. Aqui esses mortos são os mortos-vivos que não estão com a sua vida espiritual diante de Deus como Deus quer. Mortos parece se referir aos mortos em Cristo, aqueles também que já morreram em Cristo e aqueles que estão mortos espirituais. Quando estavam vivos, o Evangelho que lhe foi pregado. Hoje o Evangelho, como há 2000 anos atrás, você queira ou não, ele está sendo pregado. E se hoje você está ouvindo esse Evangelho através dessa live, Deus está te dando uma oportunidade de você entregar a sua vida para Ele. Porque um dia a palavra está dizendo que nós vamos ter que prestar conta e um dia Deus vai nos julgar por tudo aquilo que fizemos nessa terra. Quando estávamos na terra, eles foram julgados segundo os homens na carne, isto é, condenados e martirizados por causa do Evangelho.
Mas agora vocês vivessem segundo Deus no Espírito, ou seja, no céu. Versículo do 7 ao 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. A oração é uma das chaves para nos fortalecer espiritualmente diante de Deus. A oração é comunhão, a oração é intimidade, a oração Deus dá unção, autoridade espiritual. Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Porque tem pessoas que a pessoa vai chegar na sua casa, mas ela não recebe de coração. A Bíblia diz que é melhor não receber. Se chegar uma coisa uma pessoa na tua casa, tu tem que tratar bem ela, abençoar ela, se tu pede. É promessa. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Por quê? Porque Deus ele dá dom para todo mundo. Todo mundo aqui tem um dom. Todo mundo aqui é bom em alguma coisa. E às vezes as pessoas não sabem fazer várias coisas boas ao mesmo tempo, porque Deus capacitou ela com aqueles dons, né? Deus me deu o dom de pregar, de cantar, de fazer música, de ser motorista. Eu tenho vários dons que Deus me deu. Se alguém fala, façam. Com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam. Com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja glória e poder para todos sempre. Amém. Em tudo que a gente vai fazer, tem que ser para a glória do Senhor. Tudo que nós vamos fazer nessa vida tem que ser para o nome dele ser glorificado. Amém. Então cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Né? O dom não é para nós. Né? O dom é para servir, é para serviço. É o dom de servir. Quando tu serve, Deus te serve automaticamente. É o que é dele, né? Isso. Acho que a gente não pode se gloriar, né? Que é nosso. Regozije-se na provação. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. E estava acontecendo, ele estava aqui sendo perseguido. Mas Pedro está exortando, olha, continue servindo a Deus e glorificando Ele. Como se estivesse passando uma provação, mas né, uma coisa assim, uma limpeza, eles estavam passando uma limpeza, né, como eles. Olha, mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem de grande alegria. E naquele grande dia, que é o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, vai ser um dia de muita alegria para muitos, mas de muita tristeza também para aqueles que vão ficar nessa terra. O maior evento do mundo não é a Copa do Catar, não, é o arrebatamento da igreja. Aleluia. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Amém? Não devemos reclamar de nada, de tudo que acontece. Não devemos reclamar. Porque Deus não suporta murmurador. O texto está nos ensinando, se vocês são insultados, e às vezes a gente é, pelo nome de Cristo, da gente se dizer que é um cristão. Não temos que ter vergonha de dizer que somos cristãos. Se você chega num lugar, a pessoa pergunta, você é uma pessoa evangélica? Eu sou. Sou sim, sirvo a Deus, sou servo do Senhor. Não tem que se vergonhar. Amém? Olha aqui, felizes são vocês. Quando a gente é insultado por causa do nome de Cristo ou qualquer coisa na nossa vida, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Por quê? Porque não é para qualquer um isso aqui.
a pessoa ser insultada, ela não revida. A maioria revida, às vezes até a gente mesmo, por causa da carne. Mas tudo vai depender daquele momento, como é que vai estar nossa intimidade de comunhão com Deus. É uma medida espiritual. Amém? Se a gente estiver bem naquele dia, a gente não vai revidar. Mas se a gente não tiver, a gente revida, principalmente com a nossa língua. No sofrimento, glorifiques a Deus. Versículo 16. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Acabei de falar, o texto veio confirmar. Mas glorifique a Deus por meio desse nome. Hein? Duas comparações, né? A gente não tem que ser que nem essas pessoas que estão ali. Isso. Mas se tiver embaixo, se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino. Porque matar uma pessoa causa um impacto muito grande dentro da pessoa. Ela não dorme direito. Você pode ver em filme, né? Te ver em filme. Muitas coisas que parecem no filme retratam a realidade. A pessoa que nunca assassinou alguém, que nunca roubou, que nunca praticou coisa, ela fica com aquela consciência dela no outro dia pesada. Porque não foi daquela maneira que a sua família criou ela. E muitas das vezes as pessoas até têm uma boa educação, até que não tem, né? Sente isso dentro da... A pessoa sente dentro dela porque não é normal. Porque não é normal. Dentro de nós tem a essência de que é certo e de que é o errado. O julgamento começará por nós, a igreja. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Deus vai julgar primeiro a sua igreja, pelas obras que praticaram na sua fé. É o tribunal de Cristo, meu Deus. Por isso que eu peço perdão, Senhor, perdoa. O ímpio e o pecador. E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e o pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Sempre temos que praticar o bem. Sempre temos que sofrer. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo hoje. O mundo, se a gente for analisar, fazer uma análise fria, o mundo está o quê? Em guerra. As pessoas estão morrendo na Ucrânia. Crianças, pais de famílias perdendo seus lares. O mundo está passando por uma situação de pandemia forte. Lá fora está forte. Os países já estão voltando a usar máscara. Aqui no Brasil vai acontecer isso. Entendeu? Então o mundo está em guerra, o mundo está em pandemia, o mundo está todo do avesso. O mundo está perplexo, como a Bíblia diz. E as pessoas não querem o Criador. As pessoas não querem saber de Deus. Nós estamos vivendo os dias de Noé. A grande apostasia já começou. Conclusão, concluindo. Pedro nos ensinou, nesse capítulo 4, os princípios do reino de Deus, neste capítulo 4. Que possamos viver para a honra do Pai. Que possamos viver para a honra e glória de Deus em tudo que fizermos, nos alegrando nas tribulações e lutas as quais nos fortalecem na fé, tornando-se mais pacientes, ensinando a guardar a provisão de Deus, sua manifestação em nosso favor, perseverando em oração e busca, deixando de viver segundo o pecado, de onde Cristo nos resgatou, sendo diferente em tudo. Quanto à caridade, o amor, que possamos nos entregar pelo próximo, doando-nos verdadeiramente e inteiramente, assim como Jesus se entregou na cruz do Calvário por todos nós.
Isso aí é mais forte ainda. Vivendo assim, seremos achados justos diante de Deus, o qual começará a julgar pela sua casa, pelos seus filhos, porque aqueles que dizem obedecê-los, e se a palavra diz que para um justo é difícil entrar nos céus, quanto mais para aqueles que se rebelam contra a vontade e a palavra do eterno Deus. Prefira sofrer pelo Evangelho. Escolha esperar em Deus. O preço de uma espera é muito menor do que uma escolha errada. Ele será fiel para os seus e amém. Amém. Nosso Deus sempre vai ser fiel.